Tá desligado o teu microfone, Irênia. Bom dia, irmã. Amém. Estou aqui com a... né? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um devocional presente de Deus. Vamos dar início aqui com o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. A missionária Eliana já está com a oportunidade de trazer o louvor e logo em seguida a oração inicial. Glória a Deus, aleluia, Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar o Senhor, agradecer a Ele por mais um dia na presença dEle, em nome de Jesus. Estou um pouquinho cansando hoje, mas vamos louvar. Aleluia. Estão me ouvindo? Dá só um joinha. Está ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Não tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você vê dor, eu vejo experiência para você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perca, mas é livramento. Porque antes do desenho tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa eu cuidar do teu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa os seus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Oh, glória, aleluia, Jesus. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você vê dor, eu vejo experiência para você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perca, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu viver os teus sonhos. Meus planos são melhores. Aleluia, Jesus. O que olho não viu, ouvido não ouviu,
e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu pelejei, é o que eu preparei, é o que eu preparei para você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer sentiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu reservei, é o que eu preparei para você. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa os seus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo. Deixa acontecer nos meus sonhos. Teus planos são melhores. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Estou um pouquinho rouca, mas porque eu estou cansando hoje. Jesus está no controle, no comando de todas as coisas. É a missionária Isabel que vai trazer a palavra. Isso, missionária Isabel. Glória a Deus, aleluia. Vamos curvar nossa cabeça e agradecer ao Senhor por tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, meu Pai, reunidos mais uma vez, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, Pai. Todos em uma só concordação, meu Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor, este dia. Eu te agradeço, Senhor, por eu deitar, levantar, por eu acordar, Pai. Agradeço pela minha família, Senhor, pela minha saúde e por tudo que o Senhor faz na minha vida, Pai. Senhor, também te apresento a Dani, Senhor. Toma ela em Tuas mãos, Senhor Jesus, a casa dela. Toma a família, Senhor, que hoje ela está, meu Pai, na frente do trabalho, Pai. Toma também, Senhor, a Bruninha, que está na gravação, Senhor. Toma a casa, a família e todos dela, Senhor, a pastora Amália, Pai. Toma, Senhor Jesus Cristo, nas Tuas mãos, cada uma que está aqui, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra. Também, Senhor, te apresenta a vida da missionária Isabel, Senhor, a casa dela. Te apresenta a família, Pai. A família enlutada também, Senhor. Eu sei que o Senhor já confortou o coração e continua confortando, papai. Toma nas Tuas mãos a vida, a casa. Eu sei que o Senhor também já encheu ela da Tua palavra, Pai, para que ela distribua para a Tua igreja, papai. Usa ela, Senhor, como o Senhor sempre vem usando, meu Pai. Conforta o coração da Tua serva, meu Deus. Ah, papai amado e querido, guarda cada um que vai ouvir aqui no YouTube, os que entraram, os que saíram, Pai. Eu te apresento cada um nas Tuas mãos e cada cidade. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Te agradeço, Pai, por tudo, amém, Jesus. Não vou nem dar glória que eu estou cansando. Ô, glória! Amém, glória a Deus, que o Senhor venha restaurar a saúde da senhora Mariana, em nome de Jesus. A missionária Isabel já está com toda a oportunidade de transbordar aí aos nossos corações tudo que o Senhor já transbordou no coração da senhora. Fica à vontade. Bom dia, a paz do Senhor. Hoje, quando eu acordei pela manhã, o Espírito Santo ministrou no meu coração este versículo, lembrei-me deste versículo que estava escrito em Salmo 139, porque na terça-feira, quando eu não pude trazer a mensagem, eu mandei uma mensagem para a pastora Amália e disse para ela que um outro dia, né, se eu pudesse, eu estaria completando. E aí, quando foi hoje de manhã, eu acordei com este versículo, mas eu não sabia se estava no Salmo 139,
e abri o Salmo de número 51. E agora, olhando aqui, verificando, vim ver Salmo 139, 7, que fala assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Este foi o versículo que veio na minha mente quando eu acordei. Mas eu comecei a meditar no Salmo de número 51, comecei eu li, recitei esses salmos no grupo da minha família, e como estava precisando de alguém, vamos falar sobre este salmo, Salmo de número 51, quando Davi confessa o seu pecado e pede perdão para Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Como não adorar esse Deus que é cheio de misericórdia? Deus não é como nós, porque nós olhamos o nosso irmão, vê o pecado dele e já queremos apontar, falar, mas o Senhor é o nosso Deus, é um Deus cheio de misericórdia, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Ele disse para o Senhor: não lances fora da tua presença, este aqui é lá no número 11, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Você já imaginou se o Senhor fosse como nós, sem misericórdia? Pobre do Davi, pobre do rei Davi, ele estaria morto. Mas ele sabia que a misericórdia do Senhor é grande. A misericórdia do Senhor é grande para com os filhos dele. E se nós estamos aqui hoje, é pela misericórdia do Senhor. Porque ele tem um grande amor, ele tem um grande zelo pela nossa vida. As pessoas, o ser humano tem o costume de ficar lembrando dos pecados, tem o costume de ficar lembrando do que o outro faz, mas o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. Ele é um Deus tão grande, ele faz as coisas acontecerem na nossa vida. E aqui o Salmo vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você já pensou? A pessoa pecou. E aí ele sabe que ele pecou. A consciência dele não para de martelar que ele pecou. E aí alguém para ficar apontando: olha isso, olha aquilo. O Senhor não chamou nós para isso, para estar apontando, porque quando nós apontamos para alguém, tem também algo que está apontando contra nós. Nós somos pecadores, todos os dias nós pecamos, mas pecadores remidos, nós somos remidos pelo sangue de Jesus. E quantas vezes nós queremos apontar os defeitos do nosso irmão, o pecado do nosso irmão? Nós não temos o costume de ir lá abraçar a pessoa que pecou, que caiu, e dizer: olha, eu estou orando por você. Vamos, eu vou te ajudar. Se coloca de pé. O mundo está te apontando, o mundo está fazendo de tudo para você cair. Mas eu estou aqui porque nós somos membros do corpo de Cristo. Quantas vezes nós fazemos isso? Queremos apontar o que eu
não consigo fazer, aquela outra pessoa consegue. Se eu não consigo tropeçar em algo aqui, a outra pessoa tropeça e cai. E eu também posso tropeçar em algo e cair. Mas o Senhor, ele tem misericórdia. Olha que ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós temos que todos os dias estar pedindo ao Senhor a misericórdia dele. Lava-me completamente, lava, e eu sei que eu serei purificado do meu pecado. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Se o Senhor está falando isso, que ele que purifica, ele lava e deixa mais branco do que a pura lã ou a neve, que é branquinha. O Senhor purifica os nossos pecados, limpa-nos, né? Ele nos limpa. Faze-me ouvir júbilo de alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele diz para o Senhor esconder a face dos pecados. O Senhor, afasta de mim tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu tenho falado para o Senhor nas minhas orações: Senhor, me perdoa. Perdoa o meu olhar, perdoa o meu ver, o meu ouvir, porque às vezes nós pecamos até em ouvir, que chega alguém para falar de alguém, e se nós estamos ali ouvindo, nós estamos pecando, ou falando, porque a gente está aceitando. Nós não temos que compactuar com as coisas ruins que as pessoas vêm trazer para nós. Tem certas coisas que eu não quero nem ouvir. Fala assim, não, para com isso, não quero ouvir, não. Alguém vem falar alguma coisa de alguém, fala, não, para aí, eu não quero. Às vezes eu tenho até sido, as pessoas até acham que eu sou muito chata, muito grossa, mas a palavra do Senhor é que diz que nós temos que proteger o nosso coração, nós temos que proteger a nossa mente, porque se alguém vem trazer algo ruim para nós, a nossa mente já vai começar a agir, a querer saber. Então, eu não quero saber. E o Senhor diz para nós termos uma mente limpa, uma mente mudada. Aleluia! Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Por esses dias eu perdi a minha mãe, e sem saber, né? Sem saber não, eu já sabia, o Senhor já tinha me colocado no meu coração. Aquela mulher me inspirava. Quando foi no dia de ontem, eu estava assim arrasada, muito arrasada, e eu me questionava. Eu sou uma pessoa assim que eu olho para as pessoas, eu vejo a situação e começo a me colocar no lugar da pessoa. Eu falo assim, Senhor, e se fosse comigo? Sabe? Eu olhava assim para minha mãe, eu via uma força muito grande nela, uma mulher cheia de Deus, não tinha muito estudo, mas uma mulher cheia de Deus, e eu olhava para ela. E quando eu era mais nova, eu falava assim, mas quem será que é igual a minha mãe? Quem será que é igual a ela? De todas as minhas irmãs.
E o Espírito Santo, conforme foi passando o tempo, o Espírito Santo foi ministrando dentro de mim, que quem parecia com ela mesmo não era de aparência, mas quem parecia com ela era eu. E eu não entendia porque eu era mais apegada com meu pai do que com ela, mas ela me transmitia uma força espiritual. E aí eu ficava perguntando, porque eu não tinha assim, aquele apego de estar grudada nela, mas eu fazia o melhor por ela. Eu tratava com carinho, com respeito, e eu me questionava, Senhor, por que eu não sinto? Eu via assim as minhas irmãs tão apegadas nela, na minha mãe. Sim, eu tinha um amor pela minha mãe, mas era diferente do que eu sentia, do que eu via minhas irmãs. Eu era diferente. E eu estava todo o tempo calma e passando força para todo mundo. Só que eu sabia que no final eu ia desmoronar, porque eu já me conheço. E quando foi, sim, no dia que a minha mãe ia ser sepultada, eu me desmoronei. Eu desmoronei. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, que esse Espírito que me dá essa força de ser voluntária, de fazer. Eu não gosto de chamar atenção, mas felizmente ou infelizmente eu chamo atenção por onde eu passo. As pessoas me olham, me criticam, mas eu tenho esse espírito voluntário de estar fazendo. Não importa para quem, se o Espírito Santo tocar em mim, eu estou fazendo. Porque o Senhor me deu isso. E era uma das forças que a minha mãe tinha e passava para mim. E eu sinto, sim, o Espírito Santo está me confortando, mas é uma saudade, é uma coisa que fica e que nós sentimos muito. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos consola, ele nos conforta. E é esse Espírito Santo. Eu me alegro no Senhor, porque é esse Espírito Santo que ele não deixa, que o Senhor trouxe para mim nesta manhã, a confirmação. Ontem eu não queria nada, ontem eu não queria conversar, eu não queria tomar decisão, não queria nada. Mas hoje, esse Espírito Santo, esse espírito voluntário, parece que retornou para mim. Por quê? Quem trabalha em nossas vidas é Deus, e o Senhor, ele fala conosco, ele fala no nosso pensamento, ele fala através da palavra, através do louvor. E o que seria de nós se não fosse esse Espírito Santo? O que seria de nós? Porque o nosso Deus é um Deus tão cheio de misericórdia. É cheio de misericórdia. Pelo falar, porque ele é quem comanda tudo, ele comanda a natureza, os trovões, as árvores, o vento, é ele que comanda. Ele é poderoso. E, às vezes, no nosso pensamento, quantas pessoas pensam, Deus poderia fazer isso. Jamais, porque o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele venha se arrepender. Mas muitos não querem se arrepender, muitos já têm tomado a sua decisão de se perderem, mas o nosso Deus, até antes de morrer, ele dá uma esperança, porque enquanto há vida, há esperança. Agora, após a morte, quando ele tira o fôlego de vida, aí já não há mais esperança. E eu e você, nesta manhã,
nós possamos ficar com esta mensagem que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado um espírito manso, espírito reto. Assim como Davi pediu para o Senhor. Eu me questionava sobre Davi e sobre uma pessoa assim que havia pecado. Eu me questionava, ficava perguntando, mas como? Como que pode? Olha essa pessoa, isso. Até que eu, conversando com o irmão, ele disse bem assim, olha, Davi, ele pecou, né? Ele pecou. Mas depois que ele pecou, o Senhor perdoou o pecado dele. O Senhor perdoou ele. Mas e as consequências? As coisas que aconteceram? O único filho que restou foi Salomão, que ficou reinando no seu lugar, os outros todos morreram. A espada não se afastou da casa. Às vezes, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, ou pecados do passado dos nossos pais, porque sempre tem algo que vem para nos abater, mas o nosso Deus, cheio de misericórdia e poderoso, para nos perdoar de todas as nossas aflições. A palavra do Senhor no livro de Romanos 8,16 vai dizer assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O meu Espírito testifica com o teu Espírito que somos filhos de Deus. Ainda meditando nessa palavra que está em Romanos 8,16, me lembrei da pastora Thais. Eu gosto de lembrar da pastora Thais porque ela sempre ministra e fala muito em Romanos. A pastora Mônica, livro de Provérbios, mulher sábia, é uma mulher que tem uma palavra boa, e eu sempre estou lembrando de vocês. E quero aqui agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar falando sobre o Espírito Santo, a misericórdia do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o nosso amigo Espírito Santo, que tem me confortado, continue a falar com você. Que você dê ouvido à voz do Espírito Santo. Ele fala conosco, no nosso coração, na nossa mente, porque você não pode lembrar tudo, mas o Espírito Santo, ele nos lembra de tudo, porque o Senhor disse, eu irei para o meu Pai, mas virá outro Consolador, que é o Espírito Santo, e é esse que convence o homem do pecado. É ele que faz. Nós não somos o quarto, o Espírito Santo. Nós não temos que apontar os dedos. Nós não temos que ficar mostrando. Nós temos que ser misericordioso como Deus é para conosco. Você já pensou se Deus pensasse como eu e você? Você já pensou numa coisa dessa? Mas nosso Deus é cheio de amor, cheio de misericórdia. E que nesta manhã eu quero aqui agradecer a irmã Dênia, irmã Eliana, pastora Amália, todos os irmãos que me passaram um carinho através das palavras, através de mensagem. Muito obrigado, missionária Thelma, irmã Camila, todas as irmãs. Eu quero agradecer pela vida de vocês. Que o Senhor possa abençoar grandemente nosso dia. E eu aqui agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu não pude estar, no devocional aí esses últimos dias também, mas desde já, os meus sentimentos, a senhora, a toda a família, que o Espírito Santo continue, confortando o coração de vocês e que fique somente aquela saudade boa, em nome de Jesus.
Fernanda Arismendi pode estar trazendo a oração final, por favor. Logo em seguida, a pastora Mônica trazendo as bênçãos apostólicas. Amém, glória a Deus. Senhor, Pai, soberano Deus, glorioso, estamos aqui nesta manhã, Pai, e te agradecemos por esta palavra abençoada, em nome de Jesus. Senhor, pedimos que o Senhor esteja conosco, desde o começar do nosso dia até o final. Senhor, venha ministrando, Senhor, sobre nossa vida, Senhor, o teu bálsamo, uma unção, Senhor, nos reveste do teu Espírito, e através desta palavra, Senhor, nos purifica, Pai, em nome de Jesus. Purifica os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração e a nossa boca, Senhor, pois o poder está na língua, Senhor, né, de morte e de vida. Em nome de Jesus, Senhor, que não venhamos ser juízes, Pai, contra os nossos irmãos, Pai, mas sim ter misericórdia, assim como o Senhor nos perdoou e tem misericórdia de nós, Senhor. Pobres se eles somos sem a tua presença, Senhor, sem o teu Espírito, assim como Davi, Senhor. Não afaste de nós, Senhor, teu Espírito Santo, pois é o nosso caminho, Senhor, é o nosso direcionamento. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela presença de Deus. Peço que o Senhor esteja conosco, Pai, que essa empresa maravilhosa, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, cada vez mais aumentando as vendas, Senhor, fortalecendo, Senhor, os teus representantes, os revendedores, cuidando de cada um, Senhor, desde o pequenininho, Senhor, até o maior, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela vida da irmã Dênia, que está na direção deste devocional hoje, pela vida da pastora, da missionária Isabel, Senhor. Vem com força, Senhor, trazendo o teu poder, teu Espírito Santo, Senhor, e o teu conforto, em nome de Jesus, para este momento, Pai, onde ela precisa e ela está fortificada em Ti, na Tua palavra, Senhor, pois o Senhor é misericordioso, Senhor, e a Sua bondade dura para sempre, Senhor. Abençoe a Bruna, Senhor, a sua casa, Senhor. Abençoe a irmã Eliana, sua família, seu ministério. A Bruninha, Senhor, que está na gravação do devocional todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Todas as irmãs que se fazem presente neste momento e aqueles que não puderam estar, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de todo mal, de toda seta do maligno, Senhor, e de todo, Senhor, todo livramento que o Senhor possa estar trazendo para a nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos desde agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passeou a igreja. Vamos às bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, consolação do Espírito de Deus, sejam para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? Graças a Deus por mais essa palavra, por mais este devocional. Mais tarde, né, tem a oração às 3 horas da tarde, quem puder esteja participando. E amanhã mais um devocional às 8h15, em nome de Jesus. Fica todos com Deus, a paz do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus.